vão assim, monitorando e vendo o que vocês estão fazendo aí, botando, anotando para vocês mesmos, para chegar em casa. Tem uma aqui uns 8 anos nos Estados Unidos. Meu nome é Carolina, eu sou casada, tenho 2 filhos e agora sou agente financeira. Então a gente vai começar a falar sobre planejamento financeiro, né, como proteger, como acumular e como crescer o seu dinheiro assim que chega na sua conta. Então vamos fazer um percurso aí para que você possa utilizar o dinheiro da melhor forma possível. Uma pergunta bem polêmica Uma agora para pergunta vocês. agora é o seguinte: se você hoje parasse de trabalhar, por quanto tempo você conseguiria continuar com o mesmo padrão, sem precisar de ajuda de uma outra pessoa? Se você hoje parasse de trabalhar, quanto tempo você manteria o seu mesmo padrão sem precisar de trabalhar, sem precisar de ajuda? Exato. Ou seja, sem pedir ajuda pro pessoal do Brasil, sem depender de vaquinha online, sem depender de mais ninguém. Alguém tem mais ou menos uma noção na cabeça? Sim? Então beleza. Então, gente, é muito difícil responder essa pergunta, né? Mas não são só vocês, porque 65% dos americanos vivem de paycheck to paycheck, que é você ganhar e você pagar a conta, ganhar e pagar a conta. Você não consegue investir em alguma coisa. Muitas pessoas, né? Não estou falando todo mundo, não, mas a maioria vivem de paycheck to paycheck. Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai, adquirir o primeiro até o sexto passo, que é a gente vai encaminhar você a, eh, a utilizar o seu dinheiro da melhor forma. O primeiro passo é o seguinte, é a gente descobrir o seu financial floor, que nada mais é do que é um valor que sobra do seu salário, já que você já pegou o valor uma despesa fixa e uma despesa variável, é o que sobra, né, dessa Dessa despesa. da sua despesa. Então, qual é a ferramenta que a gente vai utilizar hoje? Que é o que vocês estão na mão, que é um funil financeiro, tá? Nós vamos descobrir hoje juntos, qual é o seu funil financeiro. Agora, talvez de cabeça vocês não vão ter noção, talvez, tipo assim, tem uma noção ou outra vocês têm, uma quanto aluguel, quanto de água, quanto de luz vocês pagam. Talvez agora não dá pra botar tudo, mas se tiver uma noçãozinha, pode estar anotando para ter uma clareza, tá bom? E referente a isso aí que vocês têm, usando o Financial Floor e usando a planilhazinha, a gente consegue usar isso aqui dessa seguinte maneira. Exatamente. Você vai colocar agora aí, nesse momento, quais são as suas despesas fixas, tá? O que que você vai lembrar? Não precisa abrir nenhum aplicativo, nada não. O que que vem na sua cabeça de despesa fixa, você vai colocar aí no papel. O que você acha que são despesas variáveis, você também vai incluir aí nesse papel, para a gente poder estar analisando juntos em relação à sua área financeira. Por exemplo, o que que é essencial para você? Né? O que que você acha que você não consegue tirar da sua despesa? O que que é essencial? É um aluguel? Se você vive de aluguel, é um aluguel de uma casa, correto? É um financiamento de um carro? Sim, financiamento de um carro, porque você não consegue, né? É essencial. Se você não paga, o banco te retorna. E a gente mora na Flórida, né? Qualquer coisa é meia hora daqui. Então a gente precisa ter Exatamente. carro, não tem Precisa como ter ficar sem. carro. Mas o que que a gente pode reduzir? Né, Lucas, o que que você acha que a gente pode reduzir? Seguro de carro é uma coisa que dá para reduzir muito. Antigamente, por exemplo, eu pagava uns $300 de seguro de carro, depois de aprender uns truques na área financeira, foi para 100, $50 hoje em dia, graças a Deus. Tem várias coisas que a gente pode ir cortando com o tempo e reduzir. Comida fora é uma delas. As Exatamente. mulheres também gostam de Shein, não sei se é todo mundo aqui, né. Exatamente. E o que que a gente pode trocar? Bom, a gente pode trocar, por exemplo, um supermercado. Se você costuma, comprar a sua compra de casa num supermercado Publix, por exemplo, às vezes tem o mesmo produto no Aldi, que é muito mais barato. Então, muitas das vezes, você pode trocar de supermercado, que o preço fica muito mais em conta. E o que que a gente pode controlar? Podemos controlar, por exemplo, as compras da Shein, podemos controlar as compras da Amazon, né, mulheres.
E também o que eu estou controlando na minha casa, né? Que a gente precisa falar o que a gente vive, né, gente? É, toda semana, eu tenho 2 filhos, eu tenho um menino e uma menina. E toda semana, toda sexta-feira, a gente ia na Five Below e eu comprava um presente para eles. Só que lá a gente nunca saía com um presente, a gente sempre saía eles queriam mais, queriam 3, queriam 4. E chegava em casa, aqueles brinquedos, eles olhavam aquilo: "Ah, não quero mais não, porque semana que vem eu vou ter mais". Então, eles não estavam dando valor a esses brinquedos, a gente estava gastando toda semana aquilo já era um custo fixo para mim, porque eu estava gastando toda semana com brinquedo, e agora eu pude controlar e falar: "Não, agora vocês só vão receber se vocês merecerem. Se vocês tirarem A, tirarem B, aí vocês vão ganhar um brinquedo só". E aí tem me ajudado bastante na minha parte financeira. E às vezes isso é uma coisa muito boa, hein? Vocês cortar uma coisinha às vezes dos filhos e botar eles pra trabalhar por isso, vai ajudar vocês e ajudar eles, porque eles vão começar a perceber que tem que merecer pra conseguir alguma coisa na vida. Mas uma boa lição. E, gente, só fazendo isso aí, que é o funil financeiro, É. a gente tende, em média, a salvar $500 por mês no orçamento de um cliente. Então, pensa assim, às vezes tem coisas, $500 por mês que estão jogando no lixo, que poderia estar indo pro bolso de vocês, mas se vocês não olharem com carinho esse funil financeiro e verem, tá, o que que eu tô gastando, o que eu posso abaixar, o que eu posso trocar, às vezes tem dinheiro que pode estar indo pro ralo se não tá sabendo. Ou investindo, né? Exatamente, ou investindo. Então, gente, agora a gente vai fazer uma referência de distribuição de uma renda saudável. Vamos dizer que você hoje ganha $10.000, tá? A gente vai fazer um método de 50, 30, 20. O que que seria esse método? 50% é do seu custo fixo, da sua despesa fixa. Aí a gente bota como custo fixo, que é 5.000. 30% tem que ser da sua despesa variável. Então, você vai lá e bota 3.000 para sua despesa variável. E 20% você precisa, o que sobrar, pegar e investir e poupar, que é, no caso aqui, $2.000. Se você não está conseguindo fazer esse método de 50, 30, 20, é porque a sua renda não está saudável. E nós vamos te ensinar a ficar saudável. E vou te falar um negócio, muitas das vezes as pessoas acham que financiamento, área financeira é só para o homem, porque o homem é que é o provedor, o homem é que cuida da casa, né, que trabalha e a mulher não trabalha. Só que, pasme, gente, esse método 50, 30, 20 foi elaborado e criado pela senadora Elizabeth Warren e a sua filha, como uma forma de simplificar a gestão financeira e ajudar as pessoas. Então, foi uma mulher que criou esse método para nos ajudar na nossa vida financeira pessoal. E, gente, vou te falar um negócio: quando a mulher, vou falar isso mais para a mulher, né? A mulher, quando ela tem conhecimento da área financeira do seu marido, você consegue os dois juntos somar. Vocês conseguem os dois juntos criar uma metodologia para que vocês possam investir. Porque muitas das vezes, né, em muitas casas aqui, a mulher ela não está tendo conhecimento da sua área financeira. E o que que acontece? Quem mais gasta dentro da casa? É o homem ou a mulher? Exatamente isso. O Gente, eu sou mulher, eu sei que a gente gasta muito dinheiro. O homem, às vezes, não fica nem sabendo quanto que a gente gasta. É despesa com cabelo, é despesa com maquiagem, é despesa com unha, com depilação. Gente, é tanta coisa que a gente coloca como custo fixo. Isso aí é investimento. Exatamente. Maravilhoso. Só que, se a gente tiver conhecimento do quanto que nós podemos gastar, nós estaremos ajudando o nosso marido, porque muitas das vezes ele perde o controle e, para ele não discutir todos os dias com a gente, ele fala assim: ah, deixa a peteca cair, uma hora vai sujar. Então, se o homem e a mulher tiverem da mesma visão, tiverem o mesmo conhecimento financeiro, eles vão conseguir agir juntos e criar uma renda saudável, tá bom?
Então, se você não sabe o seu piso, você não sabe se você está construindo ou se você está cavando um buraco. Isso é bem forte. Nos Estados Unidos, a gente tem uma renda que a gente pensa muito boa e rapidinho a gente vai comprando um telefone novo, vai fazendo isso aqui, começa a virar aquela bola de neve. E quando a gente vê aquela bola de neve, já, na verdade, virou uma coisa gigantesca. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Bom, se a gente já sabe o seu financial floor, né? Agora a gente vai fazer o quê? A proteção da sua fundação. Começar a investir sem proteger a sua fundação é como você estiver construindo um castelo de areia. Uma hora vai desmoronar e aí você vai ficar desesperado, porque proteger é o que importa. Uma coisa só para um exemplo que eu gosto de falar, talvez alguém ouviu já um caso desse. Quantas pessoas talvez vocês já ouviram falar que já teve muito dinheiro, mas por conta de alguma coisa, alguma crise, ou a saúde deles, ter que vender casa, ter que vender tudo, tem o patrimônio todo, e vão assim, liquidar aquele patrimônio, pode pagar dívidas hospitalares ou dívida da família. Acontece muito. Então, a proteção vem até antes da gente pensar em investir. Exatamente. E com a proteção que a gente pode fazer da nossa fundação é um seguro de vida com benefício em vida. O seguro de vida, ela protege você em vida, né? Você previne desastre, você não precisa acabar com o seu patrimônio, você não precisa vender coisas da sua casa, você não precisa voltar para o Brasil porque não tem dinheiro. Por quê? Porque hoje você vai ter um seguro de vida com benefício em vida. Ah, mas Carol, eu achava que era só em caso de morte. Muita gente achava que era só em caso de morte. Mas não, gente, pasmem, você consegue ter um seguro de vida com benefício em vida. Em caso de doença crônica, né? Doença crítica, em caso de invalidez, você consegue. Muita gente aqui trabalha aqui, né, nos Estados Unidos, trabalha muito com a área de construção. E muitas das vezes a pessoa acaba se acidentando e ficando meses sem conseguir trabalhar. Então, se você tiver 2 atividades que você não consegue trabalhar, você já pode resgatar o seu seguro de vida com um benefício em vida, tá? Então, daqui a 3 meses, você consegue aplicar e receber esse benefício. Então, gente, 96% das famílias que declaram falência nos Estados Unidos é por despesas médicas. O infarto hoje custa, nos Estados Unidos, em média, $140 mil. E eu vou contar para vocês aqui uma história de um final feliz e um final triste. Quem vocês gostariam de ouvir primeiro? Quem gosta de história feliz aqui ou quem gosta de história triste primeiro? Pode levantar a mão, gente. Triste ou feliz? Triste primeiro? Então vai triste. Então vai a triste. Gente, o caso da Fabiola. Acho que muita gente aqui já ouviu falar da Fabiola. A Fabiola, ela era uma manicure e de um dia para o outro ela teve um mal súbito. E ela teve 3 paradas cardíacas e hoje, infelizmente, ela está vegetando numa cama. E ela não tinha benefício em vida. Ela não tinha seguro de vida. Então ela não recebeu o benefício. E o que aconteceu? Eles tiveram que voltar para o Brasil porque o marido dela, que era caminhoneiro, não pôde mais trabalhar. Precisou ficar cuidando dela 24 horas. E as pessoas, a comunidade, ajudaram a alugar um avião especial para levar ela para o Brasil, porque não era qualquer avião. E ela hoje está no Brasil com a família, mas infelizmente está vegetando. O caso dela não graças a Deus, o rapaz ele se voluntariou, o empresário do Brasil se voluntariou para alugar o avião e ele conseguiu. Mas, mesmo assim, a comunidade toda se moveu e ajudou. E, graças a Deus, ele está com um valor muito bom na conta bancária para poder esse é um empresário lá do Brasil. Ele veio para um work, ou alguma coisa que ele fez aqui em Orlando. Ah, que legal. Ele levou ela. Que legal. E daí, o dinheiro que faria toda essa movimentação, ele deu para o Ah, que legal. agora ela no Brasil. Nossa, que legal. Eles tiveram essa bênção. Graças a Deus. Que a comunidade brasileira, não tiramos o mérito da comunidade Sim. brasileira, que ajudou muito, dinheiro muito bom em dólar para poder converter e continuar no Brasil. Ai, que bom, graças a Deus. Isso foi muito
muito de última hora, por isso que talvez você não saiba ainda, porque foi muito, tipo assim, 2 dias Ah, antes. sim. Ele entrou em contato com ele e eles conseguiram. Entendi. Ele fez uma live em seguida agora, esses dias, explicando toda a situação. Ah, tá. Então, gente, mas Não, na verdade, não era nem questão do plano de saúde, era questão de transportar. Mas com relação com exceção do transporte, ela tinha condição de... Não, ela tinha. Aqui ela foi assistida com isso, só que chegou uma hora que o hospital não quis mais. o hospital queria desligar os aparelhos dela, porque ela não tinha mais jeito, então não precisava ficar tendo despesa médica, entendeu? Não vou tirar ela. É. E aí, os médicos pediram para essa minha amiga, que é a enfermeira brasileira, conversar com ele. Falaram, você tem que sair, a gente não pode mais. E aí parou de passar comida, parou de passar várias coisas para ver se você tocava e saía. É muito triste. É desumano. É desumano. Cuidar dela. Mas o que ajudou muito foi o fato dela não precisar mais dos aparelhos, daí ela conseguiu ir sem ser uma UTI. Foi o que... Sim, muito legal. E aí, infelizmente, essa história é triste, mas teve também um final feliz agora, que a gente ouviu. Mas não tinha seguro de vida, com benefício em vida. Então, e teve um caso também, que é com a história feliz, que é a da Natália. A Natália, ela teve câncer tipo 2 com 29 anos. E ela tinha seguro de vida com benefício em vida. E ela acionou o seguro dela. E sabe quanto que ela recebeu? $280 mil. Ela conseguiu parar de trabalhar para poder se tratar. Ela tinha uma bebezinha de meses. E graças a Deus, com esse benefício, ela conseguiu se tratar. E hoje ela trabalha com isso, né? Hoje ela tem aí mais de 500 pessoas trabalhando com ela, porque ela viveu, né, exatamente isso, e ela pôde presenciar esse benefício que ajudou muito ela. E hoje ela quer e faz, ela abençoa vidas também, ela muda a vida das pessoas, porque ela sabe a importância disso. Bom, agora, isso aqui talvez vai ser um pouquinho, é muito técnico, não precisa tentar entender tanto, mas isso aqui é só uma planilha para vocês verem um pouquinho de seguradoras aqui nos Estados Unidos. Tem vários tipos de seguradoras e uma coisa que eu gosto só de ressaltar. Seguradora é igual banco, gente. Cada banco tem uma conta de banco diferente, cada seguradora tem um benefício, uma proteção diferente. Uma coisa que eu gosto de ressaltar é que tem muita seguradora aqui nos Estados Unidos, umas 700 tipos de seguradoras diferentes, só que muitas poucas têm benefício em vida. A grande maioria só tem seguro de morte ou seguro se a gente tiver pelo menos 1 ano para falecer, como é isso aqui, ó, 12, 12, 12, que vocês conseguem ver. Se a gente tiver com 1 ano para falecer, a seguradora até ajuda a gente, dá um benefício, mas não são todas. Então, uma coisa que eu gosto de ressaltar, quando for fazer um seguro de vida, veja se o seguro de vida que você tem atende o que você precisa, a sua necessidade e da sua família, perfeito? E para poder ajudar vocês a também outra coisa, além de você descobrir, né, tem que saber certinho qual seguradora atende sua necessidade, você não pode só fazer um seguro para, por exemplo, fala para mim qual seguro que você acha bom para o cara do seguro, por exemplo, e vai fazer para mim aí um seguro de meio milhão, 1 milhão, o que for. Não, tem um jeito certo de você calcular isso, porque muitas pessoas às vezes falam, vai fazer um seguro baratinho para mim aí. Mas quando acontece a infelicidade, o seguro não cobre realmente o que você precisaria porque você só fez qualquer um na frente. Tem um jeito certo de calcular. Como é que a gente calcula isso? A gente usa uma coisa chamada Dime, e não é a moeda de 10 centavos não, tá bom? Realmente é uma outra coisinha. Vamos fazer juntos, né? Vamos fazer junto. Até queria convidar vocês, se vocês quiserem pegar o papel de vocês e ir anotando também. O Dime significa o quê? O D é de dívida, o I é de income, o M é de mortgage e E de educação. Vamos começar com dívida. Uma coisa que acontece muito aqui nos Estados Unidos é que se a gente falece e a gente tem família aqui, tem filho aqui, e a gente tinha uma dívida, a nossa dívida é transferida para a pessoa que ficou. Então, a gente não quer deixar um presente como esse se acontece uma coisa. Então, o que acontece? Eu sempre sugiro, bote a dívida para você estar calculando seu seguro de vida também, para não deixar essa infelicidade também, além do, como se fala aqui, luto. Além do luto, infelizmente, que vai acontecer, não ter essa infelicidade, a pessoa ter que se preocupar com essa dívida também. O I é de income, então, por exemplo, eu gosto muito de falar os pais, né? Se tem filho aqui, os pais pensem em casal, um só. Por exemplo, se eu e minha esposa fazemos cada um 35 mil, por exemplo, vamos falar que a gente faz 70 mil no ano, sempre pegue esse valor, 70 mil, ou o valor que você faz, você e sua esposa,
e faz vezes 6 ou vezes 10. Por que isso? Porque tem uma pesquisa que mostra que pelo menos de 6 a 10 anos é um tempo que vai estar afetando muito a financeira daquela família se acontece uma coisa, porque vamos dar um exemplo de eu tenho uma esposa, não tenho filho ainda, mas vou dar um exemplo de nós dois. Imagina que eu e minha esposa, a gente tem um filho. Acontece uma coisa comigo ou com ela, um de nós dois vai parar de trabalhar para cuidar do filho ou para poder cuidar um do outro. E uma pessoa só não vai suprir todas as finanças da casa, todo o mortgage ou aluguel. Uma pessoa só não vai conseguir. Muitas vezes é os dois ajudando um ao outro para poder isso acontecer. Então, para aquela esposa, ou marido, ou filhos ficarem bem tranquilos por pelo menos 6 a 10 anos, sem se preocupar em ter que repor essa renda que faltou agora, você pensa de 6 a 10 anos, tá bom? Para poder estar blindando bem tranquilamente as finanças de vocês. Quem aqui também paga aluguel, pode botar aqui 0 no mortgage, mas se você tem uma casa, faz muito sentido você pensar em botar também o valor da casa que você não pagou ainda no mortgage. Para quê? Não sei se alguém aqui é real estate agent, mas, por exemplo, quando você não paga o seu mortgage certinho, o que vai acontecer? O banco vai lá e vai tomar aquela casa. Não vai deixar você morando lá de graça se você não consegue pagar. Então, faz muito sentido vocês botarem aqui o mortgage para acontecer uma coisa com vocês, o valor do seguro vocês pegam, quitou a casa. Aí o que vai acontecer? Pelo menos um mortgage, um patrimônio, você está deixando para seus filhos, para sua família, para sua esposa ou marido. E também educação. Dependendo do estado, tá bom isso aqui, mas pela pesquisa que eu fiz, foi o seguinte. Na Flórida em si, pelo menos $20.000 por ano é o que a gente gasta com uma criança aqui. Em Massachusetts, outros estados lá para cima é mais, dependendo do estado. Mas, por exemplo, com roupa, educação, comida, tudo que vocês talvez vão fazendo para o seu filho de ano após ano, vai pelo menos ter pelo menos uns $20.000 no ano. Se o seu filho, por exemplo, tem 8 anos, para dar um exemplo, falta 10 anos para ele terminar a faculdade, terminar tudo o que ele tem que fazer. Então, 20 mil vezes 10, 200 mil. Esse valor também incluindo no seu seguro, para garantir que 10 anos de faculdade, 10 anos de tudo tranquilo ele tem, para não estar se preocupando, deixar tudo bem tranquilo, pago para os seus filhos, tá bom? Juntando tudo isso, um exemplo aqui, $1 milhão. Essa pessoa, hipoteticamente aqui, tem que ter $1 milhão de seguro. Isso aqui é como a gente calcula o seguro de vida para vocês estarem realmente blindando totalmente a família de vocês, tá bom? De cobertura. Oi? 1 milhão de cobertura. Exatamente, 1 milhão de cobertura. Aí, perfeito. Bom, Então, gente, muita atenção nisso. O seguro de vida com benefício em vida, ele vem antes de você pagar as dívidas. Porque o seguro ele vai proteger o seu futuro e também te proteger de novas dívidas. Porque a única coisa que realmente te impede, né, de trabalhar, pagar dívidas e prosperar, infelizmente, é um problema de saúde. bom. Agora que a gente já sabe quanto está entrando, quanto está saindo pelo funil financeiro que vocês fizeram ou vão fazer ainda, já tem um seguro de vida, a gente foca em quê? Em tirar um peso das nossas costas, que sem não ter dívida aqui, essa parte você só presta atenção para explicar para amiguinho, talvez, que se você conhece alguém, mas a gente paga as dívidas depois de ter um seguro de vida, porque a gente já tem uma coisa nas nossas costas protegendo a gente se acontecer uma coisa, para a gente não voltar para trás. Agora sai para frente. Para frente é o quê? Tirar as dívidas do nosso bolso. Exatamente. Então, pagando as dívidas, agora você está protegida e agora é hora de arrumar a casa. Primeira coisa, você esse terceiro passo, ele vai te exigir ordem também, ele vai te exigir critério, vai te exigir prioridade, porque não dá para fazer de qualquer jeito. E existem métodos e estratégias para ocorrer isso. E quais são esses métodos, Lucas? Tem 2 métodos que eu gosto muito de falar. Tem outros também, mas esses 2 são mais comuns que você vai ver por aí. O primeiro é o método da bola de neve e o segundo é a mineração de juros master. Como é que é o método da bola de neve? Imagina que vocês têm 3 cartões. Um está devendo 10 mil, o outro está 5 mil, o outro está 1.000. O que a maioria das pessoas fazem? Sobrou $1.000, paga vamos dar um exemplo, o mínimo dos 3 e pega $1.000 e separa entre os 3. Só que muitas vezes tá os juros comendo esse dinheiro a mais que você está botando. O que faz muitas vezes mais sentido. Tem esses 3 cartões, você paga o mínimo dos 2 maiores, o menorzinho você paga o mínimo, mas todo o dinheiro que sobrou, que está sobrando no mês. Rapidinho você quitou esse. Agora você vai pegar o mínimo desse daqui, o que sobrou, e vai botar no segundo. Rapidinho também vai quitar ele. Aí logo depois você tem só o terceiro para quitar. E é 2 segundos para você fazer isso. Sem fazer novas dívidas. Sem fazer novas dívidas, é importante. Quitou um cartão, esconde ele. Ó, quebra ele. Do marido? Ah! Maravilhoso.
Bom, isso aí mesmo. Tem que esconder, não criar novas dívidas. E, cara, tinha uma coisinha também que... Ah, vai. Camila. Não, tá certinho, tá certinho. Bom, eliminação de juros master. A eliminação de juros master é a seguinte. Imagina que vocês também têm 3 cartões. Muitas pessoas vão querer fazer isso, que é você focar no cartão que tem mais juros. Por quê? Porque ele está tirando mais dinheiro de você, mas muitas vezes ele também pode ser o maior. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes, eu não gosto de sugerir muitas vezes começar com esse tipo de método, não. Por quê? Porque a gente é movido a estímulo. Nós, seres humanos, somos movidos a estímulo. Quem aqui talvez malha? Só para dar um exemplo. Tá. Você... Deveria. Então, beleza. Quando você vai para academia, por exemplo, você muitas vezes começa e muitas pessoas fazem o quê? Desiste. Por quê? Porque não vê que está funcionando. Quando você começa a ver resultados, você não quer mais parar. Vai na força do ódio mesmo, meu filho. Exatamente, vai no posto do ódio. Mas até você sentir que está funcionando, às vezes as pessoas desistem no meio do caminho. Mesma coisa é pagar a dívida. Se você vai no primeiro da bola de neve, você sente que está funcionando e você, às vezes, pega até um ânimo melhor para quitar aquela dívida. Mas se você começa pela maior, vai pagando ela e não vê que está baixando, às vezes a pessoa quer desistir, porque pensa que não está funcionando. Então, eu sempre sugiro começar, às vezes, pelo primeiro, mas só para vocês conhecerem os 2 métodos. E uma coisa que eu gosto muito também de falar, que já me perguntaram bastante vezes. Se eu tenho dívida, vale a pena eu investir? Às vezes pode valer a pena, outras vezes não. Como é que eu sei disso? Por exemplo, um cartão de crédito hoje tranquilamente vai te cobrar 25% de juros no seu dinheiro lá que você está devendo para o banco. Um investimento, usando a Bolsa de Valores como exemplo, que é um ótimo investimento aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas usam a Bolsa de Valores para poder investir, você está tendo rendimento lá de pelo menos 7%, sendo conservador aqui dando exemplo. Se aqui a gente está dando 7% de rendimento, ou seja, $700 a mais no final do ano, e aqui é 25%, ou seja, $2.500 a mais de dívida, não está fazendo sentido. Você está ganhando num lugar e perdendo no outro. Então, muitas vezes faz sentido o quê? Arruma a casa, faz seu seguro, quita essas dívidas e depois você começa a investir para sua aposentadoria, para o que vocês quiserem. Exatamente. Então não adianta você fazer dinheiro em um rendimento e pagar mais juros nas suas dívidas, porque você vai estar perdendo dinheiro, como a gente acabou de mostrar. Aí, passo 4. Você. Beleza. Bom, depois que vocês já fizeram todos os primeiros 3 passos, agora sim você começa a criar sua reserva de emergência. Alguém aqui já ouviu falar também desse termo, reserva de emergência? Perfeito. Bom, o que é a reserva de emergência? É você pegar 3 meses a 6 meses das suas despesas fixas, que vocês já sabem, depois vocês fazem um funil. Então, se você sabe que você gasta todo mês $5.000, você vai pegar vezes 3 ou vezes 6, $5.000 vezes 6, $30.000. Se você tem esse valor na sua conta do banco, numa poupança, você sabe que se perdeu o emprego, o pneu furou, o carro quebrou, o que aconteceu, você está tranquilo por 3 a 6 meses. Então, é uma paz você ter essa tranquilidade, saber que qualquer coisa pode acontecer, que você vai estar tranquilo. E para empreendedor, não sei se alguém tem negócio, eu sugiro 1 ano. Foca em 1 ano que você confie nisso. Se qualquer business de vocês também der aquela regredida, você também está tranquilo para poder manter um pouco tudo rodando até voltar ao normal. Bom, essa dica eu vou dar agora aqui. Até queria ser alguém... não sei se é muito estranho perguntar isso, mas você poderia levantar a mão. Alguém já ouviu falar dessa conta aqui, ó? High Yield Savings Account? Não? Beleza, perfeito. Bom, que conta é essa? Talvez aqui muitas pessoas tenham talvez conta poupança ou no Chase ou no Wells Fargo, Bank of America, que são os mais comuns quando a gente chega aqui que a gente tem conta. Mas existem contas que são High Yield Savings Account. O que são essas contas? São contas poupança também que a o rendimento acompanha a inflação do país. Então sempre está ganhando mais dinheiro do que perdendo em valor na moeda. Isso aqui é muito interessante, gente, porque quando a gente chega aqui, a gente já chega pegando dinheiro no Bank of America, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó, bancos tradicionais. Se você tem $30.000 parado na conta do Bank of America, no final do ano você vai ter $6 a mais na sua conta. Maravilhoso, $6. Amém. Comprar uma bala Juquinha. Mas, né? Foi mal, foi pesado, desculpa. Mas se você tem uma High Yield Savings Account, é uma poupança também, como qualquer outra, não muda, não fica trancado o seu dinheiro, é tranquilo. É uma pessoa, um imigrante como nós, só com white number, a gente consegue abrir. Então, qualquer pessoa pode ter, não tem aquela parada, meu dinheiro vai ficar trancado, se eu voltar para o Brasil acontece uma coisa? Não, tá tranquilo botar o dinheiro lá. Aqui dentro, por ser um banco maior que faz esse tipo de conta, você tem um rendimento de 3,5% a
quase, tem anos que chega a quase 5%, mas para ser mais conservador, 4,7%. Se você deixar esses mesmos $30.000 na conta de uma High Yield Savings Account, você vai ter $1.200 no final do ano a mais. Já dá uma boa ajudada. E se você parar de botar dinheiro nessa reserva daqui, só por deixar o dinheiro parado lá enquanto você não precisa, tá crescendo. Deixe parado lá. Esse dinheiro que você estava botando aqui, bota em outro lugar depois. Mas tem uma boa reserva agora para vocês. Perfeito? Beleza. E algumas recomendações para vocês conhecerem desse tipo de conta. Esse aqui, com certeza, todo mundo aqui já recebeu o cartão de crédito dessa conta, desse lugar aqui. Com certeza. Não tem um que não recebeu. Todo mundo já recebeu carta do Capital One. Tem muito, realmente, cartão de crédito que eles, né, oferecem pra gente, mas ignoram os cartões se não quiserem. Mas a conta corrente e a conta poupança deles tem uma high yield, como vocês viram agora. Então, é bem tranquilo. Somente com a IT Number consegue abrir. A American Express também. E Marcus, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, que é o Goldman Sachs, também tem uma high yield. Se vocês têm social, consegue abrir tranquilamente nas três. Se tem IT Number, só para vocês saberem, também consegue abrir nas três, mas a Marcus normalmente costuma facilitar para IT Number. Se a pessoa tem IT Number e tenta abrir nas outras duas, consegue também, mas muitas vezes tem que ligar para lá, tá bom? Se vocês saberem. Ou também tem que ir num lugar mais físico para poder eles autenticarem que você é você. Porque por ser um IT Number, o banco às vezes quer garantir que você é você, então tem que ou ligar ou ir presencialmente, tá bom? Só para vocês conhecerem também um pouquinho disso. Aí, beleza. Vai. Então, construir reserva foi só o começo. Gente, agora é hora de multiplicar. Então, quem aqui gostaria de se aposentar? Não trabalhar mais. Quem aqui tem filho aqui? Levanta a mão. Quem aqui gostaria de garantir a faculdade do seu filho? E, gente, quem não tem uma casa própria aqui e gostaria de ter uma casa própria, levanta a mão. Gente, e tudo isso é em dólar. Então, o quinto passo, né? O Lucas vai falar. O quinto passo, gente, é a acumulação. Depois que vocês já botaram roda na caixa, já tem o seguro, já tem a reserva, já quitou as dívidas, agora sim, qualquer valor que entra extra, vocês podem focar em investir, acumular em um lugar estratégico. Não precisa mais focar na reserva se vocês não têm aquela reserva de 3, 6 meses lá dentro para vocês. Aí, como é que a gente faz aqui? Ó? A acumulação é o caminho para criar renda passiva. E é ela que te dá a liberdade de escolher se você quer ou não trabalhar. Mas como fazer para garantir a faculdade... Ah, não. Aí. A faculdade do seu filho, a sua aposentadoria e a casa nova. Podemos usar a estratégia do plano indexado ou IUL. Isso aqui, gente, para vocês conhecerem, é um tipo de planejamento financeiro que você pode usar para várias coisas diferentes, como planejar a casa das suas crianças, planejar aposentadoria, e tem pessoas que usam até para comprar casa aqui dentro, juntar estrategicamente. Quem nunca ouviu falar sobre o IUL? Nunca ouviu? Beleza. O que é interessante desse tipo de conta? É uma conta blindada e privada. O que acontece aqui? Ela tem benefícios fiscais diferentes de contas tradicionais. Por exemplo, o seu dinheiro aqui dentro, por ser uma conta que blinda o dinheiro contra imposto e outras coisinhas, você não tem risco no seu dinheiro. Então, por isso que muitas pessoas usam para aposentadoria. Não sei se alguém estava aqui na época de 2008, quando aconteceu uma crise imobiliária, que muitas pessoas perderam muito dinheiro. Muitas pessoas perderam a aposentadoria, vamos assim, 50% da aposentadoria. Imagina você tem $1 milhão lá dentro, no final do ano você ia se aposentar, quando você descobre que perdeu muito dinheiro, vai continuar trabalhando. Mais ou menos isso. Então aqui você não perde dinheiro, o seu dinheiro fica aqui, ó, crescendo livre de imposto, então não tem aquela preocupação de futuramente, vou ter que pagar muito naquele dinheiro que está juntando lá para mim. Não tem essa preocupação. Os seus ganhos também são copiando a bolsa de valores, então igual a gente deu de exemplo agora, copiando a bolsa 7% agora há pouco, mais ou menos isso também, de 7 a 10% por ano é o que a bolsa dá nos últimos 20 anos. Mas essa bolsa aqui, não, se ele cair, você não cai junto não, ele permanece, é o SP500. O que é isso? É a bolsa de valores também, só que quando ele tá alto, você vai receber. Quando ele vai cair, você não vai receber, você vai ficar indexado, você vai ficar paralisado ali, você não vai perder esse dinheiro. Exatamente, por isso que é muito bom para aposentadoria, para poder garantir essa proteção. E também, o seu dinheiro aqui dentro, por ter benefícios fiscais do IRS, você também não tem proteção contra credores, ou seja, se você está devendo alguém e alguém vai tentar pegar sua casa, pegar seus bens para pagar essa dívida, tá? Aqui não tem tirar.
E também processos. Não sei se alguém é empresário aqui, mas acontece muito, né? Processar, aqui nos Estados Unidos é bem comum, quando você não gosta de uma coisa, caiu no Walmart e processaram. Então, para não acontecer também de uma pessoa, infelizmente, né, processar vocês futuramente e pegarem um patrimônio de vocês, a casa ou a aposentadoria, em planejamentos indexados, seu dinheiro também está protegido contra até processo. Então, isso é bem interessante. E uma coisa para poder diferenciar bem, que a gente só acostumado aqui, né, chegar nos Estados Unidos e pensar, só posso abrir conta do Bank of America e não posso fazer mais nada. Mas esse tipo de conta aqui, o seu dinheiro está crescendo lá e você não precisa ter nem social, nem IT number para ter um. Você pode ter só um passaporte. Então, não tem esse mito que falam, né? Quando a gente chega aqui, a gente não pode fazer nada porque a gente é imigrante. Tem muitos tipos de contas que a gente consegue sim planejar nossa vida financeira aqui e depois tá upgrading eles, né? Melhorando eles com o tempo, referente ao que a gente vai conseguindo aqui. Mas esse mito tem que morrer, porque senão a gente vai ficar aqui 30 anos, 20 anos, sem construir nada, com medo de construir alguma coisa pensando, não tem papel, não vou construir. Aí, é isso. Claro. Eu vou me apresentar, eu sou Kelly, tá? Eu sou contadora. Uhum. E confesso pra ti que deu um bug aqui na minha cabeça, Rafa. Porque você falou de uma conta, de um ganho alto, de um benefício do IRS, inclusive. Sim. E para abrir essa conta, eu não preciso nem ter social e nem IT, ou seja, Sim. não tenho nenhum tax ID. Sim. Isso, para mim, é um pouco confuso, porque a gente entende que o IRS ele precisa, pelo menos para te dar um benefício, algum crédito ou qualquer coisa, de um tax ID. Sim. Né? Essas contas são abertas em paraísos fiscais, que a gente sabe que, por exemplo, Delaware é um paraíso fiscal, onde a gente tem, enfim, tem alguns benefícios. Eu queria tentar, assim... Claro, posso explicar. Então, você sabe que no IRS, por exemplo, a gente tem o 401k, Roth IRA. Eles são realmente contas que benefícios fiscais são vinculadas realmente ao IRS. O que é o plano indexado? Por que a gente consegue abrir essa conta sem ter o IT number ou social? Porque é uma conta feita dentro de uma seguradora. É uma previdência privada, tecnicamente, dentro de uma seguradora. Então, a seguradora, para você abrir essa conta lá, ela não pede social ou IT number. Ela só quer saber se sua saúde está em dia. Então, você consegue abrir essa conta lá, ter esses benefícios fiscais, e conforme o imigrante vai conseguindo as coisas aqui no meio do caminho da vida dele aqui, ele vai depois adicionando na conta dele o IT number, depois ele adiciona o social. Se ele for futuramente se aposentar, até ele se aposentar, ele já conseguiu esses documentos para poder receber esse dinheiro livre de imposto. Está fazendo sentido o que eu quero dizer? Que está dentro de um seguro de vida, então não é taxável pelo IRS, é como se estivesse pagando um benefício. Pode sacar. Oi? Se precisar, ele pode sacar. Pode sacar. Tem. Gente, o caso de uma mulher, inclusive, que hoje trabalha com a gente até entrevistou ela agora no National Family. O marido dela veio aparecer, com 33 anos, num acidente de moto. E ele tinha um planejamento como esse. Ele não tinha nem IT number, nem social. E ela recebeu o benefício dele. Ela recebeu $850 mil na conta dela, livre de imposto. Ela era cidadã americana, tá? Mas ele não tinha nem IT number e nem social, e ele tinha um seguro, entendeu? Então, é isso. Mas essa é uma conta de depósito, não é uma conta de... Não, checking. Não checking, não. Acho que na mesma ideia de um seguro. De um benefício, exatamente. O seu dinheiro, o seu depósito. Exatamente, rende o seu dinheiro, seu depósito. Oi? Tem prazo? Não tem prazo, depende da pessoa. Tem pessoas que podem botar dinheiro lá e só pensar em deixar lá até morrer para deixar dinheiro de livre de imposto para os filhos, porque qualquer outra coisa, né? Uma casa deixa para o seu filho é taxado no futuro na hora de passar o patrimônio. Aqui não é taxado. Então, depende do que o cliente quer usar. Se for querer usar para aposentadoria, vai receber quando for querer se aposentar, depois dos 59 anos e meio dele como uma renda vitalícia. Mas também tem outras formas de deixar esse dinheiro, como sucessão patrimonial, entre outras coisas também. Depois de 10 anos, você pode retirar 100% do valor com rendimento. Exatamente. O mais importante documento que tem é o de saúde. Porque ele pode não te aceitar também. Você pode explicar para fazer uma aposentadoria e ele fala, não, eu não te aceito porque tem dentro um seguro e você não é assegurado. Exatamente. Então, você pode querer muito fazer e ele pode dizer não para você. Então, não é focado muito em documento, é mais... Focado na saúde. É muito legal saber que você já tem pegou essa... Sim. Eu adoro contabilidade. Acho que fica muito interessante, né? Como elas conversam, as contas conversam tudo. Sim, muito legal. E aproveita. Pode falar. Essa
conta. Deixa eu ver que tem uma contadora também. Mistura tudo, vai se misturar. Uma vez comentaram comigo que quando eu tenho, por exemplo, chega no final do ano, sei lá, vou ter que pagar $200 mil de imposto de renda. Ao invés de eu pagar aqueles $200 mil, eu posso abrir uma conta pensão, se eu não me engano, e depositar esses 200 mil e eu não preciso pagar esse imposto. Seria essa conta? Tem aproveitar que tem um contador aqui melhor ainda que o que acontece. Você pode usar um IRA tradicional, que você vai ter dedução do seu imposto. Se você tem lucro, você joga lá. Tem como usar contas indexadas, porque é como se fosse você pagando um seguro. O IRS vê como se fosse você pagando um seguro, porque você depositando o dinheiro dentro de uma seguradora, pagando um seguro. Então, o seu dinheiro lá dentro também, você consegue pagar e falar que é um serviço que você está pagando, então também não vai ser, como se fala, não vai ser taxado, porque você vai bater lá bastante. Exatamente. É como se fosse uma despesa. Na verdade, eu vou te dar até um exemplo prático que aconteceu comigo nesse último tax season. Tá. Eu tenho um cliente que tem investimentos aqui em casas e do nada ele disse na cabeça dele, eu não sei quem foi que falou, que se ele virasse o ano e tivesse zero o saldo da conta dele, ele ia pagar menos imposto. Então, o que foi que ele fez? Ele tinha ali $150 mil na conta dele, na conta da empresa, tá? Que era já para investimento no outro lote onde ele iria comprar. E aí ele pegou e fez no dia 31 uma transferência para uma conta savings dele, pessoal. E quando eu fui fechar o tax dele, eu peguei o saldo zerado, só que eu vi no extrato que tinha, como eu faço o bookkeeper dele, eu vi que tinha uma transferência única para uma conta que eu não sabia de quem era. Só que quando eu fui, porque no QuickBooks, para quem usa, não aparece o histórico total. E quando eu fui checar no histórico, de fato, no extrato, eu vi que era uma conta savings pessoal dele. Então, assim, é um tiro no pé, não façam isso. Se for realmente um seguro, uma etiqueta que seja comprovada de um terceiro que não tenha nada a ver com você, eu falo ok. Mas se for... No caso dele foi distribuição, então. Ele fez distribuição. É bem interessante realmente isso aí. Mas essa aqui poderia. Taxa siempre va a pagar. Oi? Taxa siempre se va a Sim. pagar. Puede pagar este año o lo puede pagar en 40 años. Mas la taxa es basada también en la edad y el retiro. Si você trata de hacerlo todos los años, y disculpa, no falo muito portugués. Não, fala muito Não tem bem. problema. Fala muito bem. Extenderlo todos los años, cuando vaya a sacar $1 millón a los 65 años, la taxa de interés es mucho más bajita que si vas a pagar $100,000 todos los años. A los 30 años paga un 30%, un 40%, eso es bom tratar de extenderlo hasta lo último. Sim. Obrigado. Siempre se paga, el gobierno siempre practica su parte. Sempre seja seu melhor amigo da contadora, hein? Sempre seja amigo da contadora. Sim. Melhor coisa, né? Melhor coisa é ser amigo da contadora. E, gente, aqui, ó, o plano indexado. E aproveitar aqui, ó. Adorei descobrir que eu sou contadora, tô não tendo noção. Adoro contadores. Aí, beleza. Uma coisa que eu acho muito interessante sobre contas com benefícios fiscais, como eu já vou falar delas, então não vou nem spoiler. Mas, por exemplo, contas com benefícios fiscais. Hoje em dia, a gente já paga federalmente, até me corrija se eu estiver errado, 25% em torno de tudo que a gente ganha federalmente, 25%. Pode, claro, bater, pode ter menos, mas, em média, vai ser 25%. Já tem pesquisa falando que daqui a 20 anos, pelo menos, vai ser pelo menos mais 25% federalmente nos Estados Unidos. Sem contar estadual, que tem estado que paga 2 vezes, né? Estadual e federal. A gente, graças a Deus, só é federal. Não faz isso comigo, não. Mas imaginem isso, daqui a 20 anos, pelo menos, se a gente fosse se aposentar, se a gente juntou $1 milhão, tem que pagar $450 mil de imposto e o restante se aposentar? A gente não quer isso. Então é muito importante, claro, é legal a gente pensar em ter um pouquinho de cada coisa, mas também ter um pouquinho em conta de benefícios fiscais, para você não ter essa preocupação de imposto. Eita. Spoiler. Beleza. Agora sim. Bom, quando você vai pagar imposto? Tem contas convencionais, né, que a gente usa todo ano, todo momento, que são contas poupanças. A gente vai pagar imposto no lucro no ano que vem, no imposto do próximo ano. Tesouro, né, bonds, vamos pagar imposto. Ações, estoques, nós vamos pagar imposto. Criptomoeda. Que barulho é esse? Tá. Criptomoeda, a gente, se fazer certo, talvez não, né? Mas a gente talvez vá pagar imposto também no lucro. E real estate, compra e venda de casa, a gente também vai pagar imposto no próximo ano, referente ao lucro que a gente teve.
Tem contas convencionais também de aposentadoria muito tradicionais, como 401k, 403b, IRA, que também é bem famosa. São contas que americanos usam muito para se aposentar. Essas contas, a gente não vai pagar imposto hoje. Você juntou $1 lá, vai virar $1 milhão. Esse $1, você não pagou imposto no passado. No futuro, quando ele virar $1 milhão, você vai pagar imposto em cima do dinheiro que você botou e do lucro que você teve. Então, é legal como uma diversificação, é legal para você ter um extra no seu futuro, mas eu não contaria em deixar todo o seu dinheiro só aqui, porque, como a gente sabe, a gente não tem uma noção de certinho como vai ser o imposto no futuro. Então, a gente não pode garantir deixar todo o nosso dinheiro em uma cesta só. E tem 2 contas que a gente não vai pagar imposto nunca, que são Roth IRA, que é uma outra conta de aposentadoria, só que com benefícios fiscais diferentes, que essa aqui a gente vai pagar imposto no futuro, essa aqui vai pagar imposto hoje para não pagar no futuro. E contas indexadas também é um plano indexado que a gente falou agora há pouco. Então, você vê essas contas aqui como se fossem baldes para vocês. E vocês vão diversificando com o tempo para poder estar melhorando a vida financeira de vocês aqui na América e protegendo a sua família e o seu dinheiro. Aí vamos lá. Passo 6, diversificação. Diversificar é espalhar o dinheiro entre diferentes tipos de aplicações, para que, quando uma cai, as outras mantenham o equilíbrio. Quem coloca todos os ovos na mesma cesta não investe, aposta. Se você só tem seu dinheiro no mesmo lugar e acontece uma coisa, é muito mais fácil você perder tudo. Então, você não pode depender de uma coisa só. Isso aqui é só um exemplo, gente. Não precisa seguir nesse exemplo exatamente, mas eu acho muito legal de falar dos 20%, como a gente falou no começo, de 50, 30, 20. 20% do seu salário. Imagina vocês ganham $10 mil por mês e 20% vocês estão sobrando para vocês fazerem o que vocês quiserem com ele. Poder estar investindo onde vocês quiserem. Se vocês pegam $500 por mês, ou seja, 5% dos 10 mil, e vocês fazem uma boa poupança, aqueles 30 mil lá que vocês falaram, que a gente falou aqui de 6 meses, depois que você tem os 30 mil, todo mês vai estar caindo para vocês $100. E vocês não precisam mais botar esses $500 aqui. Você já criou sua reserva, então você pode realocar ela para um outro lugar. Aqui você já tem os 30 mil, e se você não está usando esse dinheiro, só está deixando lá, e você não vai precisar nem usar sua reserva de emergência tão cedo, daqui a 5 anos, seu dinheiro já virou 36 mil. Sem você botar mais dinheiro, sem botar nada. Tá fazendo sentido isso aqui? Só para garantir. Que às vezes eu não sei se eu falo muito rápido. Então, beleza. Bom, vocês já fizeram a reserva de emergência de vocês, vocês já estão tranquilos e não precisa mais botar $500 aqui. Então, agora vocês têm $2 mil aqui ou começando $1.500 aqui. E vocês estão diversificando. Um pouquinho pode ir para estoques, que são ações, se você comprar Google, Tesla, Amazon, um pouquinho de cada coisa. E imagina que daqui... As ações da Amazon. Não. Qual a piada que eu não entendi? Ah, na Amazon. Vai ter que Tá, investir. Falou em Amazon, ela já tá Não, mas é investir. Tadinha. Investir. Exatamente. Aqui, imagina que está vindo 5%, ou seja, $500 para cá. Quando vocês tiverem daqui a 30 anos, vocês estão pelo menos com uns $500 mil lá para poder estar investindo para o seu futuro. Se tem $500 vindo para cá, para o plano indexado, que é 5% também, no futuro, aos 66, vocês têm uns $700 e poucos mil livres de imposto. E 5% aqui pode estar indo para outras coisas, outros investimentos. Quem gosta de casa, compra casa. Quem gosta de, sei lá, ações, investimentos, criptomoeda, faz o que vocês quiserem. Mas cada um tem seu perfil de investidor, eu entendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é, não deixe tudo no mesmo lugar. Diversifique e, o melhor de tudo que a gente falou no começo, a Carol também falou no começo, é o quê? Pensa você e seu casal, você e sua esposa. Pensam junto, amor, o que eu gosto, o que você gosta, o que a gente pensa para nós. E vocês vão criando esse mapinha aqui e fazendo o direito de vocês trabalhar para vocês. Tá fazendo sentido? Sim? Pode tirar a foto aí. E esse aqui, para que vocês vão criar isso aqui? Qual é o objetivo de vocês começarem a botar um pouquinho todo mês em cada caixinha dessa, e mesmo que seja só $1, $50, $100, $1.000, o que for, o que dá para vocês fazerem hoje. Porque vocês querem criar isso. Enquanto vocês não criaram isso, vocês não podem parar de trabalhar. E o que é isso? Renda passiva. É o que acontece quando você cria uma. Entrou dinheiro do salário de vocês aqui, esse dinheiro está aqui pagando as despesas, só que a despesa, como a gente botou no começo, tem que ser menor do que uma certa parte do funil financeiro de vocês, para sempre ser menor e mais do seu dinheiro está vindo aqui, para ser investido. E esse dinheiro que está sendo investido está virando mais dinheiro.
E esse maior dinheiro aqui tá voltando para cá. E o que vai acontecer? Uma hora isso aqui é a bola de neve que vocês querem. Vocês não querem do cartão, vocês querem essa. Isso aqui não vai parar de crescer. E quando vocês verem, tá pagando suas viagens, tá pagando sua casa, seu mortgage e seu estilo de vida. E vocês podem realmente se aposentar. Pode ir. Bom, diversificar é como ter várias pernas segurando a mesa. Se uma quebra, a mesa continua de pé. Ou seja, vocês têm todos aqueles 3 aqui. Vou até voltar. Não, mais um. Vocês têm todos esses 3 aqui, por exemplo. Vamos falar que são 3, né? Se acontece uma coisa nas ações, vocês têm um lugar que não está perdendo dinheiro, o imóvel de vocês e a poupança. Se, vamos dar um exemplo, os imóveis estão indo mal, você tem um pouquinho dos outros que estão dando bom. Então, esse aqui é o intuito de você diversificar, não depender somente de um lugar. Então, esses são os princípios básicos da vida financeira. Então, a gente fez o método, o passo 1, né, que foi a clareza e definição do Financial Floor. O segundo step, que foi a proteção da sua fundação, né, que é um benefício em vida, seguro de vida com benefício em vida. O terceiro, que é a eliminação das dívidas, que a gente acabou de falar sobre os cartões de crédito para serem pagos de 1 a 1. A reserva de emergência, a acumulação estratégica e a diversificação. Não adianta você aplicar somente em um lugar só. Se der problema, aí você perde tudo. O bom mesmo é diversificar. Onde você gostaria de estar daqui a 5 anos? Se quiserem, pode estar escrevendo no papel, para chegar em casa até lembrar. Pode colocar aí. Aonde você gostaria de estar daqui a 5 anos? Do pai. Então, pessoal, se você fizer esse planejamento todo, né, de uma renda saudável, a verdade é que a maioria das pessoas nunca faz nem o primeiro pilar, correto? Então, se você fizer exatamente como a gente falou aqui, esses 6 steps, você vai estar nesse lugar totalmente do que você está hoje, e bem melhor, né? Bom, Próximo passo. Vai. Você já deu o primeiro passo vindo até aqui. Agora é hora de transformar o conhecimento em ação. Por quê? Porque o conhecimento sem ação é perda de tempo. Vocês estão aqui perdendo tempo. Então, se vocês já adquiriram agora conhecimento, é hora de agir. E como nós vamos agir? Procurando a pessoa que te convidou. Para você saber mais sobre o nosso seguro, para saber mais como aplicar isso na sua vida. E vocês, têm alguma dúvida? Meio antes das dúvidas, Sim. isso aqui são... Quem gosta de ler pode pegar esses livros, é muito bom. Mas quem não gosta de ler, tem no YouTube, se você botar o nome desses livros, aparece o audiobook. Uma academia, transporte para o trabalho, você já ouviu o livro todo, é muito bom. Esses 2 livros mudam muito a mentalidade da gente no começo, faz muito sentido começar por eles, para depois pegar uma coisa mais avançada, mas, gente, esses livros são maravilhosos. E agora sim. Deixa eles tirarem foto. Pode tirar foto, verdade. Se quem quiser foto, pode tirar. Até. Beleza. Aí, beleza, agora sim. Alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Folha. Pega a folhinha. Não? Sim, pessoal. A gente tem uma folhinha que a gente vai passar agora para vocês. Tava no Zoom. Papelzinho, e a gente vai colocar o nome de vocês no papelzinho para a gente poder fazer o sorteio também, tá bom? E aí o papel é para preencher. Meu Deus. Verdade, não sei, às vezes vou tirar. Aqui é o seu filho, tá aqui quase deixando cair. Ele é a patrocinadora. É a Raquel. Pegou, né? Pega as canetas para distribuir. É a Jussara que tá de preto.
Também, mas ela criou essa. Essa é a Natália. Tá de boa? Ficou nervosa? Até que ficou melhor. Vocês ficaram Um pouquinho. Eu não tô nervosa. Eu fiquei um pouquinho. Ele é americano, mas ele fala espanhol. Jura? Você é americano. Wait, are you American and you speak in Spanish and Portuguese? I speak Spanish, English, and Portuguese. Man, you're awesome. Português. Nossa, sua. Ela Brazil, but mais tarde, mas ela No, but it's hard. esses homens No, but it's hard to find an American that speaks Swedish. Verdade, com certeza. Um eh, pouquinho nervosa, né? Oh, but that's really cool, like three language. muito cliente brasileiro. Mais, ella fala português na casa. Muito legal, muito legal. Eu entendo bem, falo Sim. meio Não, você entende presente, tudo. passado e futuro. Sim, Ai, gente, essa água aqui. legal, já pega bem. E dá pra entender tudo. Dá pra entender, você é o portunhol que a gente fala, né? Tipo, tá no português lá. Bota o nome aí pra poder não perder. Bem, Mas muito legal saber que você fala 3 idiomas. Deve ser top. Oi? Melhor coisa, né? Aquele casamento que você puxa pra cima. Isso aí. Melhor coisa. E conseguiu? Hein, Lucas? Vamos agradecer, né? Oi? Vamos agradecer a gente poder sair, só ficar aqui em pé. Será? É, Deixa Esperar. talvez pegar o. Tá. E a gente fala. Fazer o formulário e entregar. É. Tem conexão hoje, não? Conexão vai? Foi ontem. Não. Hoje é que dia? Quarta. Não, hoje. Ontem. Terça. Treinamento. Treinamento. Foi 11 da manhã. Os Ah, nomes? só pouco, no caso? Não, foi só essa semana mesmo. A gente falou no grupo. São vagabundo. Nossa. Eu vi lá que tava falando da manhã, mas acho que ia rolar 11. Aí quando a pessoa for falar. Não, é 11 da manhã era hoje. O treinamento de hoje era 11. Só hoje. A partir da semana que vem vai ser 8 da noite. Mas só tem uma pessoa que você vai só falar. O resto não veio. Não. É pra posso botar? Não, obrigado. Eu posso também? Ih, se eu ganhar, minha esposa vai ficar feliz pra Então, caraca. aqui do Quer botar ali, ó. coisa, não vai mudar de assunto, não. Aqui, ó. Deixa eu pegar mais o meu. que vai fazer massagem. Hum. Entendeu? E ela já te deu muito direto. Bota meu nome aí também, gente. Calma aí. É só fazer assim? É assim? Tem que fazer assim ou não? Não vai assim. Ô, Raquel, já botou. Cadê a Raquel? Raquel, já botou seu nome? Você já botou seu Eu vou ter que nome? fazer mais um. Você já botou o seu? Sim, botei. Eu vou botar o meu. Cadê o meu? Claro, tô botando. Raquel, Vou botar o meu também? eu quero sim. Eu não botei não, gente. Aqui, ó. Daqui. Não, esse aí já tem Raquel. Não, Ah, tem que botar assim. Fala aqui. Não, eu quero ganhar a massagem da Tô com medo de voltar pra lá. É, tá. Tô com medo. Sério. Peraí, deixa eu conversar também. Vou botar no meu carro no seguro do carro. Ah, você, ó, a dica do seguro do carro. Você tem que ligar. Qual você tem? Qual você tem? Eu também, perfeito. Você trabalha com o quê? E você? Também. Vocês andam muito com carro, saem muito de casa? Não, sai. Pra muito longe? Não. Não? Que Tá. Então você vai fazer? Você vai ligar pro Progressive e vai falar. Preencheu já? Trabalhando de casa ou perto de casa. Por quê? Quando você não usa muito carro pelos olhos dele, o seu seguro já cai quase pela metade. Ficou com o Diego. Então, isso é uma dicasinha, porque eles. Então você fala que trabalha em casa. Você vai ver que vai cair. Quanto você paga hoje? Só para você se importar de falar. Tem aquele com fruta, não? Tá, calma aí, semestre. Eu só trabalho com número, não consigo ver coisa. Ah, então talvez com 150 dá pra ir. Então o meu também era 2 carros, pode ser 150. Eu acho que dá pra ir por 150 se você fala acabar de casa. Eu trouxe também. Eu vi também. Oi? Não lembro que já informei isso. Você vai pegar. Quer falar trabalho de casa? Eles não abaixaram mais? Não, quando eu fiz seguro, eu já informei isso. Então, mas tenta ligar pra lá e, tipo,
Sabe quando você joga o verde? Você, tipo assim, fala, ó, trabalho de casa, tô usando um pouco o meu carro. Você meio que A primeira coisa, pelo amor de é, Deus. Primeira coisa. provoca o desconto, Ai, exatamente. E uma coisa que às vezes eu faço, por exemplo, de tempos em tempos eu vou fazer isso. Você liga pra uma outra. Vamos botar ali o primeiro. Vou botar um segundinho. Você liga para uma outra uma outra corretora de seguros. Imagina que você vai ligar, Não, é só ligar, você vai ligar liga. para Geico. Aí você fala, ó,